Lorena, meu nome. Boa noite, meu povo, minha pova e minhas povras. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Eu não posso esquecer de falar assim com vocês, porque eu sei que é assim que vocês gostam de ser tratados, não é verdade? Pra você que tá no Instagram, pra você que tá no YouTube, porque nós estamos agora em todas as redes sociais, no Facebook, no TikTok. Pra você que me conhece aí de algum lugar, do Zap. Nós estamos fazendo essa série de lives chamadas Melhorar. Pra mim, pra você, pra nós melhorar, sermos pessoas melhores, um para o outro, melhorar do Covid, melhorar do astral, melhorar na vida, melhorar da ansiedade. E nós já desenvolvemos algumas temáticas. Nós já fizemos, eu acredito que mais de 10 lives, todas estão aí salvas no IGTV. Se você não acompanhou as anteriores, você pode ir no YouTube e acessá-las. Você pode também deixar o seu like, deixar o seu joinha. Você pode apertar aí no coração, se você estiver agora, neste exato momento, no Instagram. Você aperta o coração, você aperta o avião e ajuda essa pessoa aqui, gente. Já que você não tem coragem de falar, ajuda quem fala, meu amigo. Manda a palavra de alguma forma. Depois que ela tá pronta, não é difícil de mandar. Mais difícil é preparar. Então, bora lá? Se você quer participar do nosso grupo para ficar antenado de todas as nossas loucuras e divagações, nós temos um grupo chamado Melhorar. O link desse grupo está no perfil do meu Instagram. Você entra lá na bio do meu Instagram, no meu perfil, onde está escrito lá que eu sou uma filha de Deus, casada, advogada. E aí tem assim, grupo Melhorar. Clique aqui. Aí você clica lá e você já cai dentro do grupo. Seja muito bem-vindo já. Zain, tudo bem, meu filho? Quanto tempo? Boa noite. Bom, estas eram algumas das informações. Mais uma informação que eu já ia me esquecendo é: se vocês querem, de fato, crescerem, melhorarem, extrapolarem na sua fé, escreva, anote, tenha o hábito de estudar, resumir o que você estuda, porque já está provado cientificamente que se você escreve, enquanto você aprende algo, você absorve melhor do que simplesmente ouvir, ok? Então escreva, depois compartilhe com as outras pessoas, que o ato também de compartilhar os ensinos que você aprende, isso faz você desenvolver mais ainda, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu não sou nenhuma especialista em porcaria nenhuma, ops, mas eu estou aqui para transmitir para vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado, um pouco daquilo que tem melhorado a minha vida, e eu espero que possa melhorar a vida de vocês também. Estou compartilhando aquilo que eu venho transbordando, porque se eu não compartilhar, eu vou explodir, vai me dar uma obesidade cerebral, e de obesidade abasta a minha barriga. Bom, Zé Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Então escreva, e depois que a live acabar, comente, compartilha no Face, no Insta, no YouTube. É isso aí, beleza? Manda aviãozinho, quem chegou aí agora, manda aviãozinho para pelo menos 10 amigos ansiosos que você tem, porque eu duvido que você não tenha amigo ansioso. Eu duvido mesmo. Pelo menos 10 amigos ansiosos. E na hora que eu estiver fazendo caras e bocas, você tira um print e me marca. Que é pra ver se eu aprendo a virar gente, a ficar mais comportada na hora que eu faço live. Beleza? A próxima live provavelmente vai ser sobre ansiedade. Como eu disse pra vocês, essas lives aqui são doses, elas estão funcionando em doses homeopáticas. Elas começam às 18 horas e terminam às 18h30. A não ser que eu empolgue muito, aí eu continuo falando. Boa noite, Dr. Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse lugar que não é nada formal. Nós estamos aqui falando de Deus. Bom, gente, então são todas essas informações que eu tinha para passar. Agora vamos para o conteúdo? Ontem eu falei já um pouco para vocês sobre ansiedade. Quem estava aí na live de ontem? Nós falamos sobre alguns pontos de ansiedade
que a ansiedade ela não escolhe idade e nem momento na sua vida para isso acontecer. A ansiedade hoje, infelizmente, nós temos visto ela em crianças, em adolescentes, em adultos, em idosos, e em cada fase da sua vida a ansiedade vai atuar de alguma forma. Nas crianças, hoje em dia, atuam muito por conta de questões financeiras absorvidas pelos pais, questões de relacionamento dos pais que gera essa angústia. Gente, toda pessoa que convive com outra pessoa ansiosa tende a absorver essa energia. Não só pessoas, como animais, como todo e qualquer ser vivo que estiver ao seu entorno. Nós falamos sobre isso ontem. Você não sabe como é uma pessoa? Olha o animal dela, olha o cachorro dela, olha as plantas dela. Vê se as coisas não vão te revelar por si só o que acontece. Até os pássaros tendem a manifestar ali a convivência, a energia que aquela pessoa emana. Gente, conversa comigo, senão eu fico pensando que eu tô falando sozinha. Tá tudo bem aí? Porque fica todo mundo caladinho, eu não sei se vocês estão entendendo, se tá ouvindo, se tá tudo ok. Vai me dando um feedback aqui, vai acompanhando, vai manifestando, deixa eu saber se vocês estão aí, se tá tudo bem. Vai que vocês estão achando eu muito doida até agora, já passou a fase do surto de apresentação. Ótimo, a Camila falou que tá aqui, então tá bom, então vamos. Então, dando seguimento, falei pra vocês que existem todas essas ansiedades, então, das crianças, dos adolescentes, quando chega ali na questão de... Tá, não, estou ouvindo, beleza. Quando os adolescentes chegam ali na fase de vestibular, gente, quanta cobrança, né? O que você quer ser da sua vida? Gente, eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha que decidir o que eu queria ser da minha vida, eu não queria nada. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. O Pedro ontem até falou que o cachorro dele é a ansiedade sobre 4 patas. Então alguém ali naquela casa, muito provavelmente, talvez nem seja o Pedro, deve ser uma pessoa ansiosa, deve ser uma pessoa agitada. Eu falei pra vocês que isso aqui, ó, não é ansiedade, gente. Isso aqui é energia que vem de Deus, que aí eu não aguento e quando eu vejo eu tô aqui que nem o She-Ra, poderes de Grayskull. Nossa, não podia nada pior. Vamos lá. Então, o que acontece? Existe essas ansiedades de criança, de adolescente, existe ansiedades, então, na nossa fase de adulto, meu Deus, que tipo de ansiedade que a gente tem? Olha, eu terminei faculdade, a minha ansiedade era do quê? A minha ansiedade era, e agora? Eu tenho que ser uma profissional. Boa noite, Kleber, seja bem-vindo. Agora eu tenho que ser uma profissional. Eu tenho que ser realizado, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que passar na prova da OAB. Eu tenho, um monte de eu tenho. Eu tenho que ter um carro. Eu tenho, depois que superou a fase de passar na prova da OAB e eu continuava tentando, né, passar num concurso e não passava, mas agora eu tenho que casar. Minha idade. E agora que eu superei a ideia de passar no concurso, pelo menos eu acho, né, meu Deus. Agora que eu já casei, aí as pessoas ficam na sua cabeça, mas você tem que ter um filho, porque tá passando da hora. Olha a ansiedade que o mundo gera na gente. Olha, Suzana, eu sempre quis ser advogada, ansiosa para ser uma excelente profissional, reconhecida. Bom, eu tinha uma visão, gente, de que enquanto eu não me realizasse profissionalmente, eu não estaria bem. Eu precisava me realizar profissionalmente porque aí eu seria feliz. Essa era o meu ideal de felicidade. Não era casar, não era ter filho, era me realizar profissionalmente. Mas porque eu de fato queria? Não. Porque o que o mundo gerava em torno de mim era isso. Que uma pessoa feliz era uma pessoa realizada profissionalmente. Então eu tinha essa meta. Essa pressão do casamento é complicada, né, Pedro? Então, a gente sempre vai ter uma pressão em cada fase da vida. Aí, quando você já estiver ficando mais velha, é a aposentadoria. E a saúde, as complicações de saúde, e os netos. Porque aí... mas meus netos não chegam, e meus filhos não me dão netos, e nananana. Então, você sempre vai ter uma ansiedade própria da sua idade.
Eu era tão ansiosa que com 15 anos queria fazer ensino acelerado para concluir logo o ensino médio. Olha o grau de ansiedade da Suzana. As responsabilidades que nos são impostas também nos colocam muita ansiedade, às vezes fora de época, que eu disse para vocês, né, ontem também sobre isso. Então, isso que eu acabei de bem dizer foi um apanhado do que falamos ontem. Agora, Alberto, boa noite. Alberto e Jaqueline, boa noite. Agora nós vamos entrar em outras questões. Olha só. Nós estamos lá em Mateus 6, versículo 25. Gente, meu Deus, mas desse Mateus 6 tem uma vida. E eu, de fato, pensei isso também. Nossa, tem uma vida, eu tenho que correr, eu tenho que acelerar. Pra quê? Pra que eu vou correr? Pra que eu vou acelerar? Se a Bíblia é enorme, se nós temos um monte de coisa para aprender, pra que eu vou correr com conteúdo? E pra que eu vou passar por cima? E pra que eu vou deixar de explicar para vocês uma coisa que pode ficar mais clara, com o intuito de repente engolir essa Bíblia, se eu não sei do meu dia de amanhã? A ansiedade tem um pouquinho a ver com isso aí. Pra que esse desespero de que eu tenho que falar 1 milhão de conteúdo em meia hora? Eu tava começando a ficar meio pilhada de passar aqui pra vocês. Eu queria que vocês entendessem de uma hora pra outra. Mas e se vocês não estiverem preparados para a quantidade de conteúdo que eu tô querendo passar? Então, se eu tiver que falar sobre um tópico por dia, é sobre um tópico por dia que eu vou falar. Vamos respeitando, né, o limite de cada um. Então, aqui na passagem diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Olha, vamos trabalhar aqui nessa primeira parte. Não andeis ansiosos pela vossa vida, que haveis de comer. Gente, o problema aqui é comer? Não. A preocupação em si com a comida, quando você é pobre, quando você não tem o mínimo necessário para a sua sobrevivência, isto é um problema? Isto é um problema? Não. Essa ansiedade por si só, que tende a ser uma organização da sua vida, que tende a ser uma preocupação natural pela sua vida, pela sua subsistência, ela é normal, mas existe às vezes um grau assim de ansiedade pelo que comer que sai do normal, que sai do mínimo necessário. Você vai ver também que em cada momento da sua vida, em cada fase financeira da sua vida, a sua tendência a ser ansioso, ela está relacionada também ao status que você carrega. Ó, o Kleber disse, ó, quer netos? Pede o Pix do seu vizinho, faça uma transferência pequena, pega o da transferência e faça ele adotar uma criança. Pronto, já tem criança perto de você para você cuidar. Olha aí. Gente, aí o que acontece? Quanto a essa questão do comer, tem pessoas que vão precisar de comida porque de fato elas precisam, como todas as pessoas precisam, e essa é a preocupação mínima dela. Boa noite, Fábio, Fabi Souza. É a preocupação mínima dela. E essa pessoa vive feliz quando ela tem o mínimo. Ela vive feliz quando ela tem o pão nosso de cada dia. Essa pessoa, ela vive feliz porque ela tem aquele pão daquele dia para se alimentar. E ela está grata pelo pão daquele dia. Olha o Pedro. Tem alguns tipos de ansiedade que são adquiridas. No caso do meu cachorro foi assim. Na criação, ele adquiriu a tal da ansiedade. Entendi. Boa noite. E aí, tá, essa pessoa que tem o mínimo e consegue ser grata com o mínimo e às vezes fica assim preocupada se amanhã ela vai ter, mas ela é grata pelo que ela tem hoje, essa preocupação com o comer dela é uma preocupação natural e tolerável. Não quer dizer que Deus goste desta ansiedade, mas ela é uma ansiedade mínima. Mas existe a ansiedade quanto ao comer daquelas pessoas que viram pra você e falam assim: ai, amiga... Ai, gente, tem uma coisa que eu não sei se é fresca, viu? Mas eu vou imitar aqui. Ai, amiga, eu não vejo a hora, sabe? De ir pra Portugal, sabe? Em Lisboa.
Uma vez eu fui para Portugal, em Lisboa, e eu comi um bacalhau. Nossa, você não tá entendendo. Eu paguei 200 euros naquele bacalhau. Que bacalhau maravilhoso. Ai, nossa, que ansiedade que eu tô de poder comer novamente desse bacalhau. Gente, não, isso não. Isso é um tipo de comer que enoja. Isso é um tipo de comer que enoja. Sabe por quê? Você não está preocupada com a fome, com o que é o natural do seu corpo, que é a satisfação de uma necessidade básica. Você está preocupado com uma necessidade que o alimento enche. Essa sua ansiedade é uma ansiedade de quem está vivo, aparentemente, mas você já morreu. Sim, você já morreu. Por ter um tipo de ansiedade assim tão desprezível. Boa noite, Martinha. Porque quando você tem ansiedade de comer um prato que custa 400 reais, gente, isso não é mais ansiedade, isso é intolerável, sabe? Porque esse tipo de ansiedade é o que Jesus vem falando aqui, ó. Porque não é a vida mais do que o alimento. Você está vazio, você está querendo um alimento assim de um valor tão oneroso, porque você está vazio de outro alimento. Não vai ser esse bacalhau que vai, nossa, como eu estou ansiosa dessa minha arrogância, dessa minha prepotência, de achar que eu posso o que eu quiser. Não é essa sua histeria. Lorena, em hipótese nenhuma, Deus aceita o ser humano ser ansiosa. Isso só atrapalha e atrasa a bênção da pessoa. Sim, na verdade, assim, Deus não quer que sejamos ansiosos, mas somos ansiosos. Num patamar ou outro. Num patamar que às vezes é o natural, porque a gente se organiza e se preocupa com uma coisa e outra. Isso tem um certo grau de normalidade, que não chega ao ponto da pessoa de repente precisar de um medicamento, de um tratamento. Mas quer dizer que Deus aprova isso? Não. Mas quer dizer que Deus não ame os ansiosos, que não acolhe os ansiosos? Também não, né? Deus ama as pessoas ansiosas, como Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele ama todos nós. Bom, então quando você leva o comer para esse lado, o que a gente observa aqui, gente? Existe o comer como uma necessidade primitiva, existe um comer como uma necessidade secundária de preenchimento, de vazio. E essa necessidade de preenchimento de vazio, ela é algo que está relacionado ao seu coração. Não vai ser com comida que vai se preencher. A ansiedade, que às vezes as pessoas falam, eu como, não sei nem como que eu comi. É uma ansiedade que não é do seu corpo pela comida. Não é uma ansiedade primitiva pela comida. É uma ansiedade secundária pela comida. Você come por questões emocionais, você come por vazios interiores, você come por falta de sentido na sua vida. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês em relação à comida. Existem pessoas que têm o mínimo e são gratas com o mínimo que têm. Existem pessoas, gente, eu já vi criança fazer isso, que olha para um prato, eu já vi adulto também, que olha para um prato que tá tudo maravilhoso ali, top das galáxias, vamos comer, e a pessoa fala, ai, não gosto disso daqui. Por quê? Você não está mais preocupado com o seu sustento, você está preocupado com a qualidade da sua comida. Então, aqui, Cristo está questionando, por que você acha que o comer pode ser tão importante assim? Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, no mesmo sentido. Às vezes a pessoa tem água, eu já tenho água, eu tenho aqui um café, eu estou muito satisfeita com esse mínimo que eu tenho, eu sou grata por esse mínimo que eu tenho. Mas tem gente que fala, não, esse café de supermercado, nem, eu queria mesmo aquele café lá de não sei quantos dólares que um elefante engole, caga e fica caríssimo. Lorena poderia fazer a próxima live com o tema vaidade. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da vaidade hoje, Alberto. Lorena,
Mara, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos dando sequência aqui, viu, Alberto, nas temáticas, e aí dentro das temáticas da própria Bíblia a gente vai desenvolvendo um tema ou outro, tá bom? Mas eu acredito que a gente chega lá. Então, quanto ao comer e ao beber, a gente tem que ter gratidão pelo mínimo que já nos foi dado, pelo pão nosso de cada dia, nos agradar do mínimo, ser grato pelo mínimo que nós temos e observar se as nossas ânsias por alimentos, por qualidade, por pura vaidade até mesmo. Por que eu preciso de ter um café que vale não sei quantos dólares? Gente, é só para você, talvez você tenha condições para isso, mas é só para você analisar se isso é porque você de fato quer ou se isso é para suprir algum vazio seu. Aí a palavra continua falando aqui, ó. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Essa questão aqui do corpo é que a gente vai entrar um pouco na vaidade. Olha só como são as coisas. Quando ele fala ao corpo, ele fala também quanto ao vestir. Tem gente que é muito preocupada com roupa, histérica, mulher principalmente. Gente, graças a Deus, eu sei que eu fui criada de uma forma um pouco mais escassa, mas eu penso que foi a melhor coisa que eu podia ter acontecido na minha vida. Porque a gente não precisa de muito. A gente precisa de muito pouco. Essa é a verdade. E aí, o que acontece? Tanto que aqui em casa, a minha parte do meu guarda-roupa com a parte do meu esposo é o mesmo tamanho. Não é porque eu sou mulher que eu preciso de ter um guarda-roupa enorme. E aí tem gente que tem mania de acumulação e tem mania de comprar e junta um monte de coisa. Pra que centopeia? Você tem 10 pés? Pra que? Eu sou daquelas que eu vivo muito bem com o básico, obrigado, porque se eu tiver muita coisa eu vou ter mais confusão na hora de escolher. Tenho preocupação nem com comer, nem com vestir. A Suzana disse, ótimo, já é uma preocupação a menos. Então, tem gente que superlota, que tem um cômodo só pra roupa. Né? Não só um closet, gente. Tem gente que tem closet, quarto, aquele tanto de coisa, aquele tanto de lugar só pra guardar roupa. Tem gente que tem tanta coisa em casa que precisa quase que de uma casa só pra guardar bagunça, bagulho. Acumulador de objetos, de coisas e mais coisas e mais coisas. Pra quê? Pra quê? Esse tanto de coisas. Então aqui Jesus questiona: por acaso não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir? Pra que ficar nessa preocupação toda, nessa histeria? E aí, quanto ao corpo, gente, o que acontece com a mulherada? Principalmente se elas ficam com a cabeça vazia, principalmente se elas não têm o que ocupar o coração, preocupar com os outros, que resolve esticar a cara, que resolve encher os lábios, que resolve pintar o cabelo quase toda semana. E não vamos longe, não, que eu tinha uma ansiedade, até eu me libertar dela, graças a Deus, que era de fazer unhas. Eu tinha uma histeria por fazer unha, que se eu ficasse com a minha unha estragada, uma pontinha, eu olhava aquilo e ficava, meu Deus do céu, que eu tenho que fazer minha unha de novo. E eu era escrava do esmalte. Eu era escrava do esmalte. Hoje eu me libertei. E hoje eu uso a unha assim, ó, natural. Eu uso a minha unha natural. Desde a quarentena eu comecei a usar a minha unha natural. E tem gente que fala assim pra mim, ai não, mas faz unha em gel, ai faz não sei o que. Pra quê? Pra mim viver escrava? Pra mim ter que viver fazendo manutenção? O meu cabelo agora, gente, tá começando a sair fio branco aqui. Eu tô pensando seriamente em deixar. Porque eu não vou virar escrava disso. O natural me aproxima do Pai, né não? Isso tudo que as pessoas falam que é vaidade, isso pra mim é ansiedade. É você tendo que se preencher dos vazios que você tem. Porque se você sabe muito bem de onde você vem, se você sabe muito bem qual é a sua identidade, você não fica precisando de encher a cara de um monte de coisa. Você não precisa... Tem gente que tá magrinho e faz lipo pela madrugada, se isso não é paranoia da sua cabeça. Qual a necessidade disso? É a falta de aceitar você da forma que você é. A gente é muito feliz com o mínimo. Por que a gente
gente vê pobre de maré de rir, sorrindo com o básico. E aí, quando a pessoa pensa, ai, minha vida é boa demais, porque eu já viajo 2 vezes no ano, porque eu tenho dinheiro de sobra, porque eu tenho carro, porque eu tenho casa, porque eu tenho filhos, porque eu tenho isso. Aí a sua vida tá tão completa, tá tão boa, eu tô num patamar tão elevado, que, ai, deixa eu ver, acho que tá me faltando alguma coisa, deve ser um botox. Não é, minha filha, não é. Tá te faltando Deus no seu coração. Ai, eu acho que tá me faltando... Ai, eu acho que meus lábios, né? Eu acho que eu não tô gostando muito. Eu acho que eu vou fazer um preenchimento. Ah, por favor. Por favor. Você vai viver se entupindo de um monte de coisa. Você vai viver se esticando e não sei o quê. Comprando e sendo escravo de tudo isso. Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Porque você não está preenchida em Deus. Porque quando você está preenchida em Deus... Gente, teve uma fase da minha vida... Ai, a live tá se estendendo, mas não tô nem não. Tô com um monte de fio branco e o povo acha que é luzes. Meu cabelo tá lindo, olha aí. A Suzana disse, verdade, Lores, faltando Deus. Osana, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu contar só uma coisa pra vocês e eu vou terminar. Teve uma época da minha vida, quando eu tava na igreja católica, e eu não tinha essa vaidade louca de me preocupar com isso e com aquilo, o que as pessoas vão achar. Eu vivia bem. Eu vivia tranquila. Boa noite, Camila. Parece que os meus olhos não existiam para isso. E aí, em determinada época da minha vida, meus olhos se abriram para isso, para essa vaidade, que eu virei escrava disso. E eu já preocupava sempre assim, sempre aquilo, e não sei o que, e arrumava isso e arrumava aquilo. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que descolorir os pelos, eu tenho que hidratar o cabelo, eu tenho que tirar a sobrancelha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tarará. Eu tenho mesmo. Os meus olhos agora começaram a se fechar de novo para a vaidade. Fábio, boa noite. Obrigada, Camila. Meus olhos começaram a se fechar de novo para a vaidade. Quer dizer, Lorena, que a vaidade é errado? Não! No seu patamar normal, não viveis ansiosos pela vaidade. Não deixe a vaidade te escravizar. A vaidade é a ansiedade, essa vaidade desregrada, exagerada. Você não precisa desse tanto de coisa. Você não precisa desse tanto de coisa. Olha, mano, essa live está simplesmente sensacional. Aprenda com o Eclesiastes, todas essas coisas são ilusão. São ilusão, Pedro, justamente. O que acontece? A internet, então, você abre hoje as redes sociais, até uma coisa que o Pedro disse ontem, que estava ficando muito ansioso de ver a vida dos outros. A internet hoje mostra um monte de prato bonito, parece que ninguém mais come arroz com feijão. E mostra as mulheradas sempre maquiadas, sempre arrumadas, sempre produzidas. Gente, aquilo tem uma camada de argamassa na cara. Você tá achando que é assim que você tá bonita? A mulherada hoje tá tudo com o cabelo esturricado de tanta química. E você tá achando que você tá bonita? Com uma vassoura nos olhos. Cílios postiço, uma marca de tinta na testa, umas sobrancelhas de tatuagem, que é aquilo. Então, assim, tá ficando todo mundo artificial. Porque você não sabe quem você é. Porque você não sabe quem você é em Cristo. Porque você não se valoriza. E porque você tá fazendo parte dessa escravidão, do comércio, da indústria. E o que mais vai ter é gente falando que eu tô louca. Que eu tô abrindo mão da vaidade. Não! Pra que eu preciso desse tanto de coisa? Pra que você precisa ficar vendo esse tanto de coisa aqui na internet? Não é verdade? Iris, boa noite. Yara, boa noite. O pessoal não sabem diferenciar marketing de vida pessoal. É muita artificialidade mesmo. É muita artificialidade. E aí você olha a vida das pessoas acontecendo aqui na internet e você acha que a sua vida é um fiasco. Porque a vida de todo mundo tá top e a sua tá uma merda. Mas na verdade não tá. A sua vida é real. A sua vida é real. Você não tem que viver com máscaras. Nós temos uma identidade do Pai, justamente. Você não precisa ficar buscando ansiedade onde não existe. Você não precisa ficar buscando se alimentar onde não existe. Por quê?
Jesus disse, e é o que a gente mais está vivendo, gente. A gente está vivendo tão ansioso. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Pela vossa vida. Eu prefiro ser um louco do que viver uma bosta de vida artificial. Minha vida é real. Isso aí, gente. Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida que Deus te deu, mais do que o alimento? Não é a vida que Deus te deu mais valiosa do que todas essas coisas? Buscai primeiro as coisas do alto, buscai primeiro as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por que vocês vivem ansiosos por buscar todas essas coisas? Não é a sua vida mais importante do que todas essas coisas? Se você buscar o Pai primeiro, todas essas coisas não vos serão acrescentadas por si só. Onde está a sua confiança? Que você acha que é você que faz e acontece? Boa noite, sogrinha. Olha só, o que ele fala? Jesus fala, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A sua vida é muito mais do que se alimentar de qualquer coisa que o mundo oferece. O seu corpo é muito mais do que ter que andar nos padrões que o mundo exige. Você tem que saber qual é a sua identidade. Você é filha muito amada do Pai. Você é filho muito amado do Pai. E por que você vive ansioso com esse tanto de coisa que o mundo te bombardeia? Que o mundo te faz acreditar que você precisa e você não precisa. Você precisa do mínimo sustentável. Se você... Lorena, então você quer dizer que a gente não precisa ser rico. Não tem problema nenhum em ser rico. Jesus, inclusive, ele era mantido por mulheres ricas, por pessoas ricas. Ele se alimentava na casa de pessoas ricas. O problema é a arrogância que você traz no coração. O problema é você ter e não estender a mão para o seu irmão. Como eu disse para vocês nas lives anteriores, sempre existirá o rico e o pobre. Sempre. Fique em paz. Mas o rico, ele está na posse das riquezas para que ele saiba administrar e saiba compartilhar. Não é para ele ajuntar em celeiros e achar que a vida dele nunca vai se acabar. Porque mais adiante aqui, Jesus mesmo fala, observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste é quem as sustenta. As aves, elas são sustentadas. Por que você acha, você que é muito mais importante que as aves para Deus, porque Ele nos criou a sua semelhança? Por que você acha que há risco de você não ser sustentado? Por que você acha que você precisa armazenar em celeiros? Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? É o que Jesus pergunta. Você não acha que você vale muito mais do que as aves? Eu alimento as aves aqui todos os dias de manhã. Será que eu acho que alguém não me alimentaria? Se eu confiar, se eu ter fé, se aparece uma boa alma que alimenta os pássaros, vai existir uma boa alma que me alimente quando eu precisar. Mas por que você passa fome? Às vezes, do mínimo. Porque você não confia. Por que as pessoas às vezes passam sede? Do mínimo. Porque não confia. Porque aqui a promessa de Deus é que Ele alimentará. E nem só de pão viverá o homem. Às vezes você está com fome no seu corpo, mas Ele te alimenta. Não existem passagens na Bíblia que o próprio Cristo estava com fome porque Ele jejuou 40 dias, 40 noites e os anjos vieram e o alimentaram. Por que não acontece mais esse tipo de coisa na minha e na sua vida se existe fome?
Fome não só do alimento, mas da palavra de Deus, porque a gente não confia. E o ensino que nós estamos vendo aqui em Mateus, ele se resume basicamente, sobre a motivação do seu coração, sobre a sua incredulidade, sobre a fé que nós deveríamos ter e infelizmente ainda não temos. Porque ele diz que quando a nossa fé é pequena do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para uma montanha, sai daqui, vai para ali, e ela vai. Se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu falava, Deus, quero um café aqui, e eu teria. Eu acredito que seria mais ou menos assim. Não houve a multiplicação dos pães para aquela multidão e ainda não sobrou? Então, assim, basicamente, Mateus se resume em: olha seu coração, olha sua motivação, quando você come, quando você veste, quando você se preocupa com o que há de beber, quando você se preocupa com o seu corpo, olha a motivação. Por que eu estou fazendo isso? Porque é algo realmente necessário, primário das minhas necessidades? Ou é porque eu estou querendo preencher um vazio? Se você estiver buscando preencher um vazio, você pode buscar e não vai alcançar nessas coisas. Porque você só alcança em Deus o preenchimento desse vazio. Por que tem gente rica suicidando? Porque não adianta você juntar, ter o que comer do bom e do melhor, ter o que beber do bom e do melhor, usar roupas de grifes, desfilar aí a ostentação. Não adianta. Isso não vai te trazer felicidade, isso não vai te trazer paz, isso não vai preencher o seu vazio. Eu já falei pra vocês várias vezes e não canso de falar. Esse vazio que existe dentro de você é a saudade que você tem do que é espiritual. Nós temos um corpo, que é matéria, nós temos um espírito. O seu espírito precisa ser alimentado, o seu espírito sente saudade do Pai. E esse vazio, essa saudade que às vezes você sente no seu coração, assim, uma melancolia, isso só vai ser preenchido, isso tem como se fosse um quebra-cabeça, que o preenchimento é só Deus. Não adianta você buscar essa coisa errada, sabe? Não adianta você buscar essa coisa errada. Preenchimento, botox, lipo, músculos, cabelos coloridos, roupas de grife, comidas de R$400, carrões. Não adianta você buscar nisso o seu preenchimento, embora não tenha problema nenhum você ter essas coisas, mas observe qual é a motivação do seu coração. Observe qual é a motivação do seu coração ao adquirir coisas, ao precisar de coisas. Como está a motivação do seu coração? Assim como Cristo fala também sobre a motivação do seu coração com o dinheiro. Você serve ao dinheiro ou é o dinheiro que te serve? Observe a motivação do seu coração. E aí, como eu não vou falar tudo, porque eu já aumentei demais a live, gente, eu vou encerrar, mas a ideia é essa. A palavra que ele fala: porventura vocês não valem muito mais do que um passarinho? Você já viu passarinho caindo de fome? Você já viu passarinho morrendo de sede? A gente vê passarinho morrendo de velho, de uma doencinha, de uma praguinha. Na verdade, eu nunca vi passarinho morrer. Mas Deus fez um universo sustentável que se alimenta. E Ele cuida dos pássaros. E você observa a coisa mais linda. Cada animal tem sua função na cadeia alimentar. Ele fez tudo tão perfeito. É a gente que atrapalha tudo, né? Às vezes tem gente sim morrendo de fome aí, porque alguns ajuntam em seus celeiros e outros ficam com fome. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, não se preocupem com esse tanto de coisa que a terra, que o mundo, que as redes sociais, que todo mundo vem te bombardeando. Não se preocupe com todas essas coisas, né? Não andeis ansiosos. Não andeis vaidosos. A ideia não é essa. Tome cuidado.
Procure saber onde está o seu coração. Procure saber qual é a sua motivação e confie. E tenha fé. E alinhe o seu coração ao coração do Pai. Ok? Vocês estão aí? Vocês entenderam? Amém, irmãos? Gente, eu não concluí. Por quê? Porque amanhã a gente vai falar justamente sobre uma outra pergunta que Jesus fez. Que foi assim, ó. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Vocês sabem o que é um covado? Um covado é como se fosse 4 palmos, se não me engano. Qual de vós pode acrescentar um pouco menos que 1 metro na sua vida? É o que a gente vai falar amanhã. Por que você anda ansioso? Você pode aumentar 1 metro na sua vida? 1 metro? É como se eu falasse assim, você pode aumentar 1 minuto na sua vida? E aí? A gente fala sobre isso amanhã. Gente, foi isso então. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Se acontecer algum imprevisto, eu não venho, mas assim, eu sempre aviso pra vocês e até hoje, graças a Deus, aconteceu só uma vez. A gente vai estar aqui firme e forte. Chama mais gente pra live, se faz sentido. A gente ainda vai falar sobre ansiedade, porque ainda tem do versículo 27 ao versículo 33 pra gente falar sobre ansiedade, tá bom? Se você sabe de pessoas que precisam ouvir isso aqui, a live vai ficar salva. Você também pode compartilhar, porque essa live também vai pro YouTube. Então compartilhe, curte, comenta, deixa o seu like, todas essas coisas que vocês estão cansados de saber, que parece uma chatice virtual, mas se você não tem coragem de falar e alguém teve, compartilha. Faça isso, né? Ajuda. Então é isso, pessoas. Foi lindo. Ó, a Camilinha aqui, ó, minha amiga, claro, Camila, ela faz uns trabalhos artesanais, gente, coisa mais linda, sustentável, reaproveitamento das coisas. Ela tem uma vaidade sustentável. Isso pode. Isso é ótimo. Isso faz bem pro seu psicológico. Ai, ai. Gente, então é isso. Segue aí a Camilinha, ó, que ela tem muitas dicas bacanas aí de decoração, de coisas que ela faz muito lindinhas. É a forma dela revelar o amor de Deus. É a forma dela revelar o amor de Deus. Ela tem uma arte, um dom incrível. A Suzana tem um dom na voz incrível. Só tem gente incrível aqui. Gente, então é isso. Até amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Beijo. Acho que eu falei até demais. Fui.